Então, gente, como semana passada, quinta-feira, nós tivemos um problema com a plataforma, dei uma alterada no nosso cronograma, tá? Mas eu vou dar a aula, que seria da quinta-feira, porque eu passei uma outra gravada para vocês, e a partir da manhã normaliza direitinho, tá? Nós vamos seguir a risca do que tá lá. Hoje foi o prazo de entrega do trabalho dos senhores pela manhã. Gente, um aviso, tá? Como eu havia mostrado para vocês, vocês farão 3 trabalhos valendo 1 ponto. Então tomem muito cuidado com isso, porque da turma de vocês eu recebi apenas 10 trabalhos, tá? Mas enfim, fazendo essas considerações, vamos iniciar a nossa aula. A aula de hoje, gente, vocês já viram em biossegurança. Nós vamos apenas revisar ela, tá? Nós vamos treinar bastante, que é a colocação e retirada de EPIs. Nós temos uma ordem lógica que devemos seguir para nos paramentarmos, para realizar os procedimentos, todo o trabalho na assistência hospitalar ou qualquer que seja o setor. E também nós temos uma ordem para fazer a retirada, tá? Não adianta eu colocar tudo direitinho, me proteger do procedimento e me contaminar na hora de retirar. Então eu tenho uma ordem para me colocar e eu tenho uma ordem para fazer retirada desse EPI. Na nossa aula de hoje eu vou utilizar como referência um material produzido pelo Conselho Federal de Enfermagem, tá? O nosso COFEN. Ele sempre produziu esse tipo de material, mas devido a essa pandemia, eles estão intensificando essa parte de educação e saúde dos profissionais, tá? Então aqui, se tiver alguma coisa sobre o Covid, é devido a esse enfoque do atual cenário que estamos vivendo. Mas a técnica é a mesma, tá? Mas ele, por ser o nosso Conselho Federal, tem essa responsabilidade de fazer esses treinamentos. Por isso que eu vou utilizar o material deles. Nós vamos utilizar, gente, para fazer a nossa paramentação, 5 EPIs básicos, tá? Logicamente que dependendo do procedimento que você for fazer, pode requerer outro tipo de EPI. Mas basicamente nós temos que ter 5, tá? Um avental ou capote, dependendo do setor e dependendo do que tiver disponível no hospital. Nem todos vão ter capote, mas todos deverão ofertar aventais. Uma máscara cirúrgica, tá? Nós temos uma máscara cirúrgica, que é aquela branquinha de TNT, ou pode ser uma máscara com proteção respiratória, que é essa que o pessoal está utilizando ultimamente para trabalhar na linha direta com a pandemia do Covid, tá? Um óculos de proteção individual ou um protetor facial, ou ambos, tá? Pode ser utilizado o óculos, o protetor ou os dois juntos. Um gorro ou uma touca. O gorro é aquele de tecido, tá? Que geralmente cada um tem o seu, que ele é lavável, reutilizável. E a touca, que é aquela de TNT, que é descartável. E as luvas, tá? O que poderia ser adicional dessa lista de EPI? Por exemplo, um propé, que é para proteger apenas os sapatos, tá? Mas basicamente nós temos que ter esses 5. Vamos começar a colocar, vamos começar a nos paramentar. Em primeiro lugar, o que vai ser colocado naquela lista de 5 EPIs que eu mostrei para vocês, gente, é o avental ou capote. Tem gente que já começa com a luva, outros com a touca, tá? Mas devemos iniciar, em primeiro lugar, com o avental ou com o capote. Como eu disse para vocês, nem toda unidade vai ter capote, mas todas terão avental para ofertar para os senhores. Então, nós iniciamos a nossa paramentação, em primeiro lugar, com um capote ou avental. Vocês vão vestir o avental, né? Ele tem o local para vocês colocarem os braços e fazer as 2 amarrações, uma na região do pescoço e outra na região da cintura. Senhores, o principal erro na paramentação do capote é o seguinte: eu acredito que vocês já tenham visto. Essa fita que fica atrás, ela deve ser amarrada atrás, tá? Tem profissionais que traçam isso e amarram pela frente. Então, eles dão um círculo aqui e vão fazer um nó na frente do capote.
Isso jamais pode ocorrer, tá? É um laço no pescoço e o outro laço na região da cintura, na parte posterior do corpo. Jamais vão puxar essas fitas e amarrarem pela frente. Vai ficar mais justo? Vai ficar mais justo, mas é incorreto. O risco de contaminação na hora que vocês forem manipular para retirar ele é muito grande, tá? Então ele deve ser ajustado e deve ser feita essas duas amarrações, uma no pescoço e outra na cintura. Após o capote, que foi em primeiro lugar, nós vamos colocar o segundo EPI, que é a máscara, tá? A máscara pode ser de alguns tipos, como eu estava comentando com vocês, tá? Nós temos a máscara cirúrgica, que é aquela de TNT, que tem um elástico. Nós temos a máscara cirúrgica com duas fitas, que é essa daqui, que é uma de TNT branca também, que tem duas fitas. E nós temos a máscara com o respirador, que seria no caso da N95, que é essa daqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês direitinho. Gente, no setor de saúde, nós não podemos utilizar em hipótese alguma, mesmo se estiver em falta material, máscara de tecido. Tá? Máscara de tecido foi uma grande controvérsia durante a pandemia. Alguns defendiam o uso dela, outros não defendiam. O Ministério da Saúde desaconselhava, a Organização Mundial da Saúde já aconselhava. No fim, nos últimos protocolos, ficou decidido que a máscara de tecido ela é eficaz para uso caseiro, máscara caseira, para a população em geral, para sua proteção individual simples, tá? Devendo ter os mínimos cuidados, né? Não deveria ser de qualquer tipo de tecido, não deveria deixar passar a gotícula, deixar entrar a gotícula. Eram medidas básicas de proteção para o uso dessa máscara de tecido, mas para a população em geral, porque não teria máscara suficiente, essas máscaras cirúrgicas, essas máscaras N95 com respirador, para todo mundo. E essas máscaras deveriam ser utilizadas pelos profissionais de saúde. Então, para a população, ficou aconselhado o uso das máscaras de tecido, as máscaras caseiras, tá? Mas dentro do hospital, jamais devemos utilizar uma máscara de tecido, sob hipótese alguma, tá? Essas máscaras, elas são descartáveis, elas devem ser jogadas fora, destruídas após o uso. Se vocês permanecerem muito tempo com elas, como o pessoal que está na linha de frente, e vocês verificarem que ela está saturada, que ela já está começando a ficar um pouco mais fino, TNT, que já está permitindo passagem de alguma coisa, deve ser trocada, por mais que não tenha passado o tempo mínimo, tá? Então, elas não se deve reutilizar de maneira alguma aquela máscara. E muita gente se contaminou com isso, tá? No hospital, que eles retiravam a máscara, deixavam ela guardada e posteriormente eles reutilizavam ela. Aqui eu me refiro, gente, à máscara cirúrgica, aquela máscara de tecido não, perdão, aquela máscara de TNT branco, tá? Não é bem um TNT, se assemelha bastante a um TNT. Oi. No caso, qual o período assim de troca para essa máscara, da máscara cirúrgica? Isso vai depender muito do profissional que estiver utilizando, gente. Quem, por exemplo, utiliza óculos, vai deixar. Nós devemos trocar ela quando ela começar a ficar úmida, tá? Isso é a cada 2 ou 3 horas, mas a regra é quando ela começar a ficar úmida. Quem utiliza óculos, e vocês vão estar utilizando óculos na proteção, a própria respiração vai gerar uma gotículas de saliva junto com o ar e vai permanecer um ambiente úmido, tá? Se permanecer úmido, porque nós devemos ver as duas situações, né? A prática comum hospitalar e a parte de pandemia. Na prática comum hospitalar, não, a gente colocava a máscara, fazia o nosso procedimento e jogava a máscara no lixo, porque nós permanecíamos com ela apenas durante o procedimento. Já no pessoal que está trabalhando agora com Covid na linha de frente, eles ficam o plantão todo com essa máscara. Então, assim que ela começar a umedecer, assim que ela começar a saturar, ela deve ser trocada. Se ela não saturar em 3 horas, ela tem indicação de troca também, tá? E muita gente está se contaminando por não fazer a troca ou por reutilizar essas máscaras, gente. Só prestem atenção
Um detalhe, tá? Quando eu digo não reutilizar a máscara, eu estou me referindo à máscara cirúrgica, aquela branca de TNT. As outras máscaras, elas podem ser reutilizadas se elas forem armazenadas e manipuladas de maneira adequada, tá? Mas essa cirúrgica, essa branca aqui, não pode de maneira alguma. Antes de vocês utilizarem a máscara, gente, vocês devem verificar se não tem nenhum rasgo, nenhum furo, se não tem nenhum dano ao material dela, tá? Porque por ser um material frágil, comumente elas podem vir sim com algum defeito de fabricação. Então vocês verifiquem bem essa máscara antes de colocar. Essa máscara, como vocês já tiveram contato, todo mundo aqui já viu uma máscara daquela branca, né, de TNT? Já. Então, aquela máscara ela tem um clipe, que parece um plásticozinho na parte superior. Se vocês não souberem qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo da máscara, onde tiver aquele clipe é a parte superior, tá? É ela que tem que ficar no nariz e vocês vão moldar aquele clipe no formato do nariz de vocês. Vocês vão colocar a máscara no rosto, moldar o clipe de acordo com o formato do nariz de vocês. Se for elástico, apenas colocar o elástico na orelha. Se tiver essas duas fitas, vocês vão ter que colocar uma na região occipital e a outra na nuca. Jamais cruzar ou deixar essas fitas juntas, tá? Porque vai ter abertura de espaço e entrada de ar aqui na lateral da máscara. Então elas devem ser justas postas, uma acima da outra. Não pode ser cruzada e também não podem ficar as duas juntas. Senhores, depois que colocou a máscara, em hipótese alguma, vocês vão tocar na parte frontal dessa máscara, ou seja, na frente dela, tá? Não toquem, porque é ali que vai estar toda a contaminação. Se tiver que manipular, na hora da retirada, utilizem os nós ou as alças, se for aquela de elástico, tá? Não toquem na frente da máscara, porque vai ser a parte contaminada. Isso daqui utilizando como regra para uma máscara cirúrgica. E o próprio Confem, ele nos orienta a fazer aquilo que eu disse para vocês, trocar as máscaras quando estiver úmida ou sempre que necessário. Quando você ver que ela está saturando, que está ficando um pouco mais fino, tá? Daí saturou ou ficou úmido, tem que ser trocada. Além dessa máscara, nós temos a máscara com proteção respiratória, que é a famosa N95 ou a PFF2, tá? Tem uma diferença entre elas, vou mostrar para vocês aqui. A N95, gente, ela vai se assemelhar bastante a um semitriângulo, um côncavo, tá? Uma concha que vai tampar boca e nariz. A outra, ela já tem um respirador, para vocês conseguirem identificar a diferença dela, tá? A PFF2, ela já tem esse respirador, tá? Ela é bem mais cara do que uma N95. Essas duas máscaras, a N95 e a PFF2, elas são máscaras reutilizáveis, tá? São máscaras de alta filtragem, com material extremamente resistente. Elas são orientadas, o uso, nós devemos utilizar uma N95 ou uma PFF2 quando eu for trabalhar em ambientes ou em procedimentos que pode gerar aerosol. O que é um procedimento que pode gerar um aerosol, gente? Aerosol são microgotículas de saliva que podem ficar dispersas no ar. Tá? E dentro dessas gotículas podem, obviamente, ter micro-organismos, principalmente partículas virais. Então, se vocês forem trabalhar com procedimentos que vai gerar aerosol, na infectologia, no pessoal com pneumonia, com tuberculose, jamais utilizem uma máscara cirúrgica, aquela simples, branquinha de TNT, tá? Nesses casos tem que ser utilizada uma N95 ou uma PFF2, essa que já tem um respirador, tá? O pessoal que está trabalhando com Covid, pelo procedimento, pelo alto nível de infectação, pela facilidade de transmissão do vírus, eles não podem utilizar uma máscara cirúrgica normal, tá?
uma daquela branca que eu mostrei para vocês. Eles têm que utilizar uma máscara dessa com proteção respiratória, uma N95 ou uma PFF2. Gente, uma das coisas que eu estou observando muito, e eu não entendo de onde que o pessoal tirou isso, da ideia, é o seguinte. As duas máscaras, gente, não pode, e coloquem isso na cabeça de vocês, não podem ser utilizadas juntas. É desperdício de material sem eficácia nenhuma a mais. Tem gente que coloca a máscara N95 ou uma PFF2 e acima dessa coloca uma máscara de TNT cirúrgica pensando que está com uma proteção extra, senhores. Isso não tem comprovação nenhuma e não tem nenhuma eficácia, tá? É apenas desperdício de material. Então, se for utilizar uma N95 ou uma PFF2, utilizem apenas dessas. Não coloquem uma de TNT branca por cima, pensando que vai ter uma proteção extra, tá? A forma de manipular, a forma de guardar, de armazenamento, a vida útil de cada uma dessas máscaras, gente, a gente tem que levar muito em consideração as informações do fabricante, tá? Tem umas que a gente pode guardar por 7 dias, outra por 15, já tem algumas que a gente pode utilizar até por 30 dias, por ela ser reutilizável. Como que vocês vão colocar uma máscara dessa, gente? Vocês vão segurar ela com um clipe nasal próximo à ponta dos dedos, tá? Colocar o respirador virado para baixo, que é onde vai ficar a sua boca. O que é o respirador? É isso daqui, tá? Tem que ficar para baixo, próximo à sua boca. O clipe, que é essa parte aqui, deixa eu ver, essas daqui já tem um clipe de metal, fica mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó, esse clipe que eu tô falando. Não sabe qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo de uma máscara? Utilize o clipe como referência. Onde tiver o clipe é a parte superior, que vocês vão ter que colocar no nariz e moldar no formato dele, tá? Então vocês vão colocar, vão posicionar as alças, uma na nuca e outra na cabeça, do jeito que eu mostrei para vocês. Cadê? Aqui, ó. Uma na nuca e uma na cabeça. Jamais coloquem essas tiras uma sobre a outra ou cruzadas, porque vai haver uma passagem de ar lateral aqui, e eu já vi muito os alunos fazerem isso, tanto com essa quanto a de TNT. Vocês cruzarem essas fitas e ficarem uma abertura enorme aqui na lateral e vocês nem perceberem, tá? Fica mais fácil de respirar, porém vocês não estão protegidos, não serve de absolutamente nada essa máscara, tá? Então as fitas, elas devem estar justas postas, uma acima da outra, nada de cruzar e nada de entrelaçar elas. Ajustar o clipe nasal e verificar se realmente está vedado, tá? Como que vocês vão saber se está vedado, gente? Através do teste de pressão positiva e o teste de pressão negativa. Quando vocês respirarem, a máscara vai contrair. Quando vocês expirarem, ela vai se expandir. Desse jeito, nós verificamos que a máscara está realmente vedada e está com pressão positiva e com pressão negativa íntegras, tá? Então respirem fundo e expirem fundo. Quando vocês puxarem o ar, a máscara vai se contrair, vai grudar no rosto de vocês, e quando vocês expirarem, ela vai se expandir. E é dessa forma que nós utilizamos as máscaras. O segundo EPI já foi. Primeiro foi o capote, o avental, o segundo foi a máscara, os dois tipos de máscara, a máscara cirúrgica e a máscara com suporte respiratório, uma N95 ou uma PFF2. O terceiro EPI, senhores, são os óculos de proteção ou protetor facial, tá? No hospital, geralmente, nós temos óculos. Agora, com a pandemia, que veio chegar os protetores faciais, tá? Então, vocês já estão paramentados com o capote, ou com um avental descartável e com a máscara. Vocês vão colocar o óculos ou o protetor facial. Vocês vão apoiar o protetor facial na testa, passando, se ele for com elástico, gente, passar o elástico na parte superior da cabeça. Se for apenas duas alças, como se fosse um óculos, é só apoiar ele na orelha, tá, gente? Esses equipamentos de óculos e protetores faciais, por mais que os profissionais pensem que não, eles devem ser de uso individual.
cada profissional deve ter o seu, tá? Exclusivamente. Nada de ficar compartilhando óculos, porque a região dos olhos nós temos mucosa. Mucosa é porta de entrada de micro-organismo. Então, se eu utilizo um óculos, daí meu colega vai e pega esse mesmo óculos e passa para outro, pode ter sim infecção cruzada, tá? Óculos são de uso individual e exclusivo. Logicamente que até há um tempo atrás não tinha, tá, gente? Não tinha óculos para todo mundo. Hoje, devido à pandemia, já tem óculos e também nós temos esses protetores faciais. Tem gente que gosta de associar, tá? Coloca um óculos e ainda coloca um protetor facial na frente. Não tem nenhuma contraindicação, mas também não tem nenhuma uma indicação de eficácia ou proteção extra, tá? Se você utilizar apenas um ou outro, é o suficiente. O cuidado aqui deve ser feito com a higienização após o uso, tá? Então você terminou o seu plantão, terminou o seu procedimento, já que ele é de uso exclusivo e unicamente seu, você tem que higienizar esse óculos para poder guardar e utilizar em outro procedimento, tá? Que esses óculos, esses protetores faciais, eles não são descartáveis, ele deve ser higienizado. E para higienizar, vocês também têm que olhar no manual de instrução quais são os produtos que o fabricante aconselha vocês utilizarem para fazer essa higienização, tá? Mas geralmente é sempre álcool a 70% ou com um chumaço de algodão ou com uma gaze, senhores. Mas sempre verifiquem, tá? E deem preferência para o algodão porque a gaze pode arranhar. Mas deve ser feito uma desinfecção criteriosa após cada uso, tá? Lembrando, não compartilhar de maneira alguma. Então, nós estamos no terceiro EPI. O primeiro foi o capote, ou avental, o segundo foi a máscara e o terceiro foi o óculos ou protetor facial. O quarto EPI, gente, é a touca ou o gorro. Como eu já disse para vocês, nós temos aqueles de tecido, que cada um tem o seu, ele é reutilizável, lavável, e nós temos aqueles de TNT descartável, tá? Ambos podem ser utilizados sem problema nenhum. O único cuidado aqui que deve ter é com as meninas, que elas devem estar com o cabelo extremamente preso e nada de nenhum fio solto, tá? Então vocês devem sempre prender o cabelo quando colocar uma touca ou um gorro, gente. Outra coisa que eu vejo vocês errando muito é na hora de vocês colocarem a touca ou o gorro, vocês sempre deixam ela no limite da orelha. Senhores, o gorro e a touca, ela deve tampar toda a orelha, tá? Vocês vão começar colocando ela da parte de trás para frente, então da nuca em direção à testa, tá? Vocês vão adaptar de acordo com a cabeça de cada um, tá? E ela deve ser sempre inspecionada se não tem nenhum tipo de furo, de rasgo, ou se o material está saturado. As meninas não podem utilizar máscara ou touca com cabelo molhado, porque não tem eficácia nenhuma. Muito pelo contrário, vai ser um meio de transmissão de muitos micro-organismos. E na hora de colocar ela, deve cobrir a região da orelha, tá? Não deixem no limite. Geralmente os alunos colocam muito atrás da orelha. Deve cobrir toda a orelha. E se vocês verificarem que tem algum sinal de umidade, vale a mesma regra para a máscara, tá? Já troca ela. Então, o quarto EPI já foi, que foi a touca, e nós temos o quinto e último EPI, que são as luvas, que geralmente vocês trocam todas as ordens. Vocês sempre começam com as luvas, tá? Mas a luva é o quinto EPI, o último EPI que nós utilizamos para nos paramentarmos, tá? Nós colocamos o capote, a máscara, o óculos, a touca e, por último, a luva. Daí aqui tem os dois tipos de luva, né? Luva de procedimento e luva cirúrgica, que eu vou mostrar para vocês uma aula específica apenas para luva. Vocês, independentemente do tipo que for utilizar, se for uma luva de procedimento ou uma luva cirúrgica, vão calçar essas luvas e vão estender o punho dela até o avental. Tem que cobrir
o punho do avental, tá? Não pode ficar solto, porque não vai ter proteção nenhuma para a secreção que vocês forem ter contato. Então, vocês têm que puxar a ponta dessa luva até que ela cubra o punho completamente desse avental. Vocês vão trocar essas luvas sempre que for necessário, tá? Se vocês verem que ela saturou, se ela furou, daí vocês trocam. E se vocês forem tocar em outro paciente, já troca a luva, por mais que ela não tenha saturado. Eu já vi muita gente utilizar aquelas luvas de látex de procedimento que ela satura, fica amarelo, o látex ele fica amarelo quando ele fica saturado e fica passando em paciente. Gente, essa pessoa é um meio de contaminação cruzada dos mais eficientes que existe, tá? Deve ser trocado a luva Deve ser trocada a luva sempre que vocês forem tocar de um paciente para outro, tá? Daí sempre fazer aquela fricção com álcool entre um atendimento e outro, como nós vimos na nossa primeira técnica que vocês também fizeram no trabalho, gente. Outra coisa que eu vejo os profissionais fazendo é colocarem 2 luvas sobre as mãos. Eu acredito que foi a Jaqueline até falou, colocando vocês calçarem 2 luvas. Gente, não é aconselhável, tá? Por que não é aconselhável? Porque na hora de vocês retirarem, vocês podem contaminar a luva de baixo. A não ser que vocês forem utilizar as 2 luvas para o mesmo paciente, no mesmo procedimento, tá? Mas mesmo assim, o perigo dela se enrolar e sair do local é muito alto, porque ela fica grossa. Mas se tomar todo o devido cuidado, tudo bem. Mas eu não aconselho, as literaturas também não aconselham, tá? Principalmente se vocês forem cuidar de vários pacientes, calçarem 2, 3 luvas, daí vocês cuidam de um, tiram, já vão pro outro. Nessa retirada, vocês podem contaminar a luva e levar os micro-organismos da mesma maneira pro próximo paciente, tá? Então, é melhor fazer sempre utilizar luvas individuais. Entre uma e outra, fazer uma fricção com álcool, tá? Não, depois que vocês estiverem paramentados com a luva, gente, não toquem em absolutamente nada, tá? Não toquem nas maçanetas, não toquem nas superfícies, nas mesas, nos balcões da enfermaria. Apenas no que vocês precisarem para fazer o procedimento. Vocês já tenham separado todo o material de vocês, a beira-leito. O ideal seria que nós paramentarmos já na beira-leito. Ou pelo menos terminássemos, colocasse apenas a luva na beira do leito do paciente. Terminou de se paramentar? Não toca em absolutamente nada, tá? O Cofem fez uma orientação que parece óbvia, mas por incrível que pareça não é, gente. Não devemos, em hipótese alguma, lavar e utilizar o mesmo par de luva, tá? Tem muita gente que faz isso. Eu não sei como que consegue, até porque o látex ele começa a grudar um dedo no outro. Existe umas luvas de vinil, umas luvas mais grossas, que elas são reutilizáveis, tá? Porém, essas luvas não é para procedimento. Não é para ter contato com o paciente. Geralmente são luvas para fazer limpeza, para fazer a lavagem dos materiais que vão ser esterilizados, que é uma luva mais grossa para evitar que ela se fure, que se contamine, enfim. Mas essas não é para assistência, não é para tocar no paciente, não é para cuidar de um paciente, tá? Essas tudo bem, elas devem ser lavadas, secadas e guardadas de acordo com a recomendação do paciente. Mas essas de procedimentos e essas luvas cirúrgicas em hipótese alguma, tá? E como eu já havia falado com vocês também, o uso de luvas não substitui de maneira alguma a higienização da mão. Deu entrada no plantão, lave as mãos com água e sabão. Vai tocar no paciente, lave as mãos. Terminou um paciente, vai para o outro, faça uma fricção com álcool. Gente, tem profissional que acha que por estar utilizando luva não precisa fazer a higienização, tá? A utilização de um EPI sem uma boa higienização é a mesma coisa que nada. Porque se a pessoa estiver com a mão contaminada e ela começar a se paramentar, ela vai contaminar todos os EPIs dela. Então, era a mesma coisa que ela não estivesse utilizando esses EPIs. Então, inicie com uma higienização das mãos, comecem a se paramentar, terminou um paciente, faça uma fricção com álcool para ir para o próximo, tá? O Cofem, eles orientam a gente a sempre utilizar luvas para o nosso tamanho, tá?
PP, P, M, G e extra G. Mas, infelizmente, nós sabemos que no hospital não vai ter, tá? Não vai ter tamanhos de luvas adequados para todo mundo. Então, vocês vão utilizar o mais próximo possível, tá? Sempre que for possível e tiver o tamanho de vocês, tudo bem, utilizem aquilo. Nada de falar que vai utilizar uma luva maior, porque não fica tão apertado, porque ela pode sair e vocês podem se contaminar durante os procedimentos, tá ok? Mas se não tiver, infelizmente, vai ser o jeito que nós vamos ter que realizar, vamos ter que prestar assistência, porém o cuidado vai ser redobrado. Outra coisa, que isso já deveria ter sido feito na higienização das mãos, mas se a pessoa por descuido não fez, vai calçar a luva, retire todo tipo de adereço, bijuteria, anel, pulseira, tá? Das suas mãos, porque eu já vi muita luva sendo rasgada por aliança, por anéis, tá? Daí o pessoal pergunta, professor, mas até a aliança? Até a aliança, senhores. Todo mundo que trabalha em um hospital, que é casado, sempre tem essa conversa com o seu respectivo parceiro e deve ser retirada as alianças. Eu cansei de ver médico perdendo a aliança por conta disso, tá? Mas é o correto, tem que ser retirada, porque isso pode rasgar a luva e você se contaminar durante o procedimento. E novamente, antes de calçar essa luva, vocês devem verificar, examinar se não tem nenhum furo, nenhum rasgo, se ela não está saturada, tá? Ou qualquer tipo de problema visual, antes de vocês colocarem ela. E na retirada, se vocês conseguirem ver, é até bom para vocês terem certeza que ela não rasgou, não furou, não se rompeu durante o procedimento. No calçamento da luva, nós já terminamos de fazer a nossa paramentação, tá? Os 5 EPIs básicos já foram colocados na ordem: capote em primeiro lugar, máscara em segundo, o óculos em terceiro, ou a viseira, o protetor facial, a touca ou gorro em quarto lugar e em quinto e último lugar a luva, tá? Como eu disse para vocês, vocês têm costume de sempre colocar as luvas para posteriormente continuar a paramentação. Luva é sempre o último EPI. Essa é a ordem, gente, para paramentação, para se colocar, tá? Nós temos uma outra ordem para retirada desses EPIs. Os protocolos de saúde sempre recomendam que vocês façam o seguinte: eu sei que isso é irreal, que muitas das vezes não vai dar tempo e nem sempre vai ser possível. Mas o ideal, a assistência perfeita, o profissional de excelência deveria fazer o seguinte: tirou um EPI, fez uma fricção com álcool. Tirou outro EPI, fez uma fricção com álcool, até terminar. Logicamente que não dá, tá? Mas pelo menos no primeiro e no último passo eu aconselho vocês a fazerem. Tá? Nós temos a ordem, tá? É importante, gente, que vocês sempre descartem esses EPIs que forem descartáveis. O ideal seria que vocês se desparamentassem, tirassem todos esses EPIs dentro do quarto do paciente, tá? Então vocês terminou o procedimento, lá mesmo vocês retirassem os EPIs, com exceção da máscara, tá? Que a máscara, por vocês estarem ainda no ambiente do paciente, vocês têm que tirar ela do lado de fora do quarto dele. Mas o ideal mesmo seria que vocês retirassem todos esses EPIs terminou o procedimento, retira tudo, saia do quarto e tira a máscara. A máscara é o único que vocês não devem tirar no quarto do paciente. Porém, não é isso que a gente vê, tá? A gente vê os profissionais saindo com a luva toda contaminada, empurrando as bandejas, empurrando os carrinhos e transitando por todo o hospital. Quando chega no posto de enfermagem, eles vão tirar tudo, tá? E isso está errado. Deve-se retirar todos no quarto do paciente mesmo. Como todo procedimento vocês levam saco de lixo, então joguem no saco de lixo de vocês, saco de lixo para lixo hospitalar contaminado, e retirariam apenas a máscara do lado de fora, tá? Nós não tivemos uma ordem para colocar, agora nós vamos ter uma ordem para retirar. E vai ser meio que de trás para frente. O último EPI a ser colocado não foi a luva? Então o primeiro EPI a ser retirado de trás para frente vai ser a luva, tá? Por quê? Geralmente vocês querem tirar
o capote, o óculos, o protetor facial, a máscara, com a luva contaminada. Vocês imaginem vocês com aquela luva contaminada tocando nos seus olhos para tirar o óculos, com a luva contaminada tocando o cabelo para vocês tirarem a máscara, tocando o corpo para tirar o capote. Então, o primeiro EPI que deve ser retirado são as luvas. E como eu disse para vocês, retira a luva, faz uma fricção com álcool. Daí depois ia para o próximo EPI. Porém, realmente isso não acontece, tá? O passo a passo para a retirada das luvas, gente, é sempre pelo lado externo, ao lado de fora das luvas, porque essa que é a parte contaminada. Daí nós temos nós tiramos primeiro com o lado externo e a segunda luva pelo lado interno, já com a outra mão sem luva. Após isso, vocês deveriam fazer uma lavagem das mãos ou uma higienização com solução alcoólica. Então, o primeiro EPI a ser retirado é as luvas. O segundo EPI a ser retirado, gente, é o avental ou capote. Sempre tocando apenas nas amarras que vocês fizeram. Não toquem, em hipótese alguma, na parte frontal. Porque tudo que tiver de contaminação e de micro-organismo do seu procedimento vai estar na parte frontal do capote. Então, toquem apenas das amarrações e tire ele de dentro para fora, do jeito que está mostrando aqui, ó. Tirou as amarrações de dentro para fora. Em hipótese alguma, toquem aqui na frente, tá? Vocês dobrem ou enrolem e descarte em recipiente apropriado, numa lixeira com lixo hospitalar. Novamente, depois de retirar o capote, vocês deveriam fazer uma fricção com álcool, porque eu disse para vocês que o correto é: tirou um EPI, faz uma fricção com álcool. Tirou o outro EPI, faz uma fricção com álcool, tá? Não balancem, não sacudam esse capote por nada. Enrolem e amarrem ele, tá? Descarte. Se vocês balançarem e sacudirem, todos os micro-organismos podem ficar dispersos no ar. Então, tomem muito cuidado. Toquem apenas nas amarrações, de dentro para fora. Jamais toquem na parte frontal e enrolem. Não sacuda de jeito nenhum isso daqui, tá? Então, o segundo EPI a ser retirado foi o capote. Primeiro eu tirei a luva, em segundo eu tirei o capote. Vamos para o terceiro. O terceiro EPI, gente, após a retirada do capote, é o gorro, tá? Deve ser sempre retirado após o avental ou após o capote que vocês estiverem utilizando. Para retirar o gorro, gente, não toquem no rosto de vocês, porque geralmente vocês puxam aqui pela testa, puxam pela nuca, puxam pela orelha. E vocês acabam tocando no rosto de vocês. Para retirar o gorro ou a touca, vocês devem puxar na parte de cima. Toca bem no meio com 2 dedos e puxa. Descarta e higieniza as mãos novamente. Nada de tocar no rosto de vocês, tá? Então esse foi o terceiro EPI. O gorro ou a touca. O quarto é o óculos ou o protetor facial. Tá? Aqui também vocês não devem tocar na parte frontal, na parte da frente. Apenas pelas alças, tá? Pelas laterais, pelas hastes laterais. Lembrando novamente de não tocar o rosto de vocês. A parte frontal é a parte que está contaminada. Então vocês retiram pelas alças, por essas hastes e realizem a desinfecção, tá? De acordo com as recomendações do fabricante. Se lá está escrito que é com álcool 70, faça com álcool 70. Se dá para ser esterilizado, esteriliza, mas eu particularmente nunca vi esterilizado, só com álcool a 70, tá? Não utilizem outro tipo de substância, porque vocês vão danificar e vão deixar o material opaco e não vão conseguir utilizar outras vezes. Lembrando que deve ser identificado o local que vocês forem guardar com o nome de vocês, já que esse óculos é de uso individual e exclusivo para cada profissional. Tá? O tempo e a quantidade de vezes que vocês vão utilizar também vai variar de fabricante para fabricante, mas a regra geral é que não tenha nenhum dano dele. Se ele não tiver quebrado, se ele não tiver trincado, vocês podem continuar usando ele, tá? A não ser que o fabricante diga que vocês têm que trocar antes disso. Então, o quarto EPI a ser retirado é o óculos ou protetor facial. Os protetores faciais são esses que eu mostrei para vocês, que estão sendo bastante utilizados durante a pandemia, tá? Muitos profissionais utilizam os dois, colocam o óculos ou protetor facial, mas não tem nenhuma comprovação de eficácia extra.
E o quinto e último EPI... Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida. Sim. O capote de TNT, ele pode ser reutilizado, lavado, ou só ele é descartável, só pode usar uma vez? O capote, não é verdade, não é nem capote. Quando é de TNT é avental. Ele é descartável, tá? O capote mesmo é aquele de tecido jeans que o pessoal utiliza na UTI, no centro cirúrgico. Aquele, isso, que é um tecido, tipo um tecido bem grosso, que geralmente eles chamam de jeans cirúrgico. Aquilo vai para a lavanderia e a gente reutiliza várias vezes, tá? Mas o avental de TNT descartável, ele é descartável. A gente terminou, já tem que desprezar. O que está ocorrendo durante a pandemia é, como eu disse para vocês, gente, não tem EPI suficiente. O pessoal está tendo que se virar com o que tem e eles acabam passando o dia todinho com aquele avental e com aquele capote. Se a pessoa foi, por exemplo, durante o plantão se alimentar, ela deveria jogar tudo fora e quando retornar utilizar EPIs novos. Se o profissional foi ao banheiro, deveria retirar os EPIs, descartar eles e utilizar em outros novos. Mas infelizmente nós não temos e eles acabam reutilizando. Mas os protocolos de saúde para evitar contaminação, infecção cruzada, nos orienta que eles devem ser todos descartáveis, tá? Avental é de TNT, o capote é sempre de brinde, de cirúrgico. Esse vai para a lavanderia, daí quando eles voltam na lavanderia nós reutilizamos eles. E o quinto e último EPI a ser retirado é a máscara. Como eu já disse para vocês, todos os outros 4, gente, deve ser retirado no quarto do paciente, tá? Menos a máscara. Retirou tudo, fez as suas higienizações entre um EPI e outro dentro do quarto, saia do quarto e retire a máscara. Gente, em hipótese alguma, como eu já disse para vocês, não toquem na parte frontal dessa máscara. Toda a contaminação, todo o micro-organismo está na parte frontal dela, na parte da frente, tá? Então evitem. Vai retirar a máscara, se for de amarração, retira pelos nós. Primeiro o nó de baixo, posteriormente o nó de cima. Se for aquela com elástico, aquela de TNT branca com elástico, manipule pelo elástico. Se for a N95 ou a PFF2, que é reutilizável, vocês têm que tirar pelo elástico e guardar conforme a recomendação. For utilizar ela novamente, toquem apenas no elástico, porque se vocês já utilizaram ela uma vez, muito provavelmente ela está contaminada, apesar dela ser descartável, tá? Reutilizável, a N95 e a PFF2. A cirúrgica, aquela de TNT branco, é essa sim. Terminou, já pode descartar ela. E, por fim, lavar as mãos, gente. Aqui é as recomendações para as máscaras com proteção, como eu já disse para vocês, que elas devem ser guardadas. Senhores, o protocolo do COFEN, ele trouxe como referência para os profissionais um vídeo gravado por enfermeiros da Unifesp, tá? Universidade Federal de São Paulo. Enfermeiras da UTI, enfermeiras de centros cirúrgicos de infectologia. Onde elas mostram para vocês, resumidamente, tudo que eu falei para vocês aqui, tá? E isso tá nas fontes e nas referências do protocolo do COFEN. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês e eu quero que vocês atenham-se à ordem que é colocado, à ordem que é retirada, que a máscara só pode ser retirada fora, como que deve ser guardada as máscaras reutilizáveis, no caso de uma N95, uma PFF2, e também a higienização entre um EPI e outro, como eu disse para vocês. Retira um EPI, faz uma fricção com álcool. Retira outro EPI, faz uma fricção com álcool. Infelizmente isso não acontece, mas elas mostram o correto para vocês, tá? Eu vou passar o vídeo para vocês agora. Tá todo mundo conseguindo visualizar? Já. Sim. Perfeito. Sim. Oi pessoal, nós estamos aqui hoje com a enfermeira Daiane e a enfermeira Daniela da CCH para filmar o vídeo de treinamento da nossa colocação e retirada de EPIs durante a epidemia por corona. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro passo é a
a higiene correta das mãos. Ela deve ser feita durante 20 segundos, da forma correta, entrelaçando os dedos, limpando a ponta dos dedos, de um lado, de outro. Esse processo deve levar no mínimo 20 segundos e a gente deve esfregar as mãos até que todo o álcool gel tenha sido consumido. Uma observação aqui, senhores. Isso está de acordo com o que eu ensinei para vocês na nossa aula de higienização das mãos? 20 segundos? Sim ou não? Para fricção com álcool. Vocês não lembram não, gente? Vocês fizeram um trabalho. Por que não, Emilinda? É quanto tempo? Fricção com álcool. Alguém lembra? Revisem, tá? 40 a 60 segundos uma higienização com água e sabão. De 20 a 30 segundos uma fricção com álcool. Ela utilizou 20 segundos, também está correto, tá? É o tempo mínimo, mas está correto. Vamos começar a paramentação, começando com o capote. A seguir, nós vamos colocar o nosso avental. É muito importante que esse processo seja feito de forma segura. Se vocês precisarem da ajuda de um companheiro para amarrar, vamos pedir. Esta amarração é fundamental para que o avental não se solte no interior do quarto do paciente. É muito importante também a amarração da parte interna. Nós não devemos amarrar o avental pela parte da frente, porque pode contaminar no leito do paciente. E, portanto, o avental deve ser amarrado na parte posterior. A seguir, nós vamos colocar as máscaras. As máscaras vão sair da farmácia num saquinho com nome e data de validade. Elas têm um fechamento autoadesivo e é muito importante que a gente pegue nas máscaras apenas pelas tiras para evitar contaminação. Elas devem ser colocadas no rosto de forma adequada, com as tiras não entrelaçadas. Você deve fixá-la de forma apropriada para que a respiração passe somente pela máscara. A seguir, colocaremos os óculos e o gorro. Dessa forma, nós estaremos prontos para entrar no quarto do paciente, porque as luvas são colocadas na parte de dentro. Vamos lá? Após entrar no quarto do paciente, nós devemos novamente higienizar as mãos, o processo que leva 20 segundos, sendo feito de forma acelerada, apenas para fins dessa filmagem, até que o álcool todo se evapore. Em seguida, nós temos que colocar as luvas de forma segura. Isso significa que elas devem estar bem presas no avental para que não se soltem durante os procedimentos. Estou pronta para entrar em contato com o paciente. Agora nós vamos começar o nosso processo de desparamentação. Primeiro passo, retirada segura das luvas, invertendo elas e pegando na parte não contaminada. Desprezar as luvas, como eventualmente você pode ter se contaminado nesse processo. A luva é o lugar mais contaminado. Após a retirada das luvas, para tocar no resto, nós vamos proceder o mesmo processo, no mínimo 20 segundos. A partir daí nós vamos tirar o avental, também de forma segura. Esse avental não pode ser arrancado. Arrancar o avental gera levantamento de gotículas. Ele deve ser retirado de forma segura e ao avesso. Por enquanto, nesta fase da epidemia, nós vamos desprezar os aventais após cada uso. Ele deve ser enrolado de forma adequada e desprezado. A seguir, nós vamos também desprezar o gorro, sempre puxando por trás, jamais tocando no seu rosto. A seguir, nós vamos novamente higienizar as mãos durante 20 segundos, todos os passos, com muita tranquilidade e paciência. 20 segundos depois, quando a mão já estiver pronta, nós vamos sair do quarto. Nesse momento, nós vamos retirar os óculos, colocá-los sobre um papel na mesa do apoio e
E a parte mais importante, a retirada da máscara de forma segura, pegando pelas tiras de trás, retirando-a sem tocar na parte da frente e colocando-a no saquinho de forma segura e na posição correta para que seja possível pegá-la novamente. Nós vamos vedar este saquinho e colocar na bancada. Para que eu guarde a minha máscara num local seguro, nós vamos higienizar novamente as mãos, porque nós vamos tocar na caixa de armazenamento de todas as máscaras. Então é importante que nesse processo as mãos sejam novamente higienizadas e novamente por 20 segundos. A partir desse momento eu já vou pegar na minha máscara e colocar cada um na sua caixa. Todas as profissões têm uma caixa, elas ficarão aqui armazenadas. A seguir eu vou voltar para lidar com o óculos. O óculos deve ser limpo com álcool, sem ser gel, álcool normal, pegando pela parte posterior que não está contaminada e começando esse processo de descontaminação do óculos, porque o óculos será guardado de acordo com a rotina atual de cada um de vocês. No meu caso, eu normalmente deixo o meu óculos guardado no bolso do meu avental. A seguir nós vamos limpar a mesa onde o óculos ficou e fazer pela última vez o processo de higienização das mãos, de novo, por 20 segundos, cumprindo todos os passos adequados desse processo para que nós permaneçamos seguros na nossa unidade. Então, senhores, tudo isso que nós discutimos ocorre muito rápido, como vocês viram. Logicamente que ela não respeitou os tempos de higienização, que era só para gravar. Mas é assim que a gente se paramenta e se desparamenta, gente. Alguma dúvida? Deu para entender? É bastante coisa, mas isso a gente desenvolve muito rápido, tá? E vocês vão desenvolver isso com essa velocidade com a prática. Por isso que quando nós retornarmos às aulas, nós vamos revisar e vamos treinar bastante todos os procedimentos da nossa disciplina. Mas por hoje, deu para vocês entenderem qual é a ordem, qual é o cuidado de cada um para tirar e para colocar esses EPIs? Perfeito. Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida em questão das máscaras N95 e a outra. Sim. Depois que a gente tira ela, a gente tem que fazer a limpeza ou só coloca no plástico mesmo? A gente só Não tem armazena, necessidade? a gente não tem como, porque apesar de ser um material um pouco mais grosso, a N95 e a PFF2, nós não podemos molhar a máscara de maneira alguma, né? Então não teria como nós limparmos com álcool. Então é só retirar e não contaminar as alças, porque depois do primeiro uso nós só vamos manipular por aquelas alças, por aquelas fitinhas, aqueles elásticos, tá? Então é só colocar num saco plástico com o seu nome. Quando for manusear, manipular ela, puxa pelas tiras, coloca pelas tiras, retira por essas tiras, mas não tem como fazer a desinfecção dela. A desinfecção é apenas dos óculos e dos protetores faciais. Mais alguma dúvida, senhores? Não? Então, eu enviei esse protocolo para vocês, tá? Revisem. No final do protocolo tem esse vídeo, vocês podem ver aqui, ó, no final, nas referências tem esse vídeo, se vocês precisarem reassistir novamente. Se tiverem alguma dúvida enquanto estiverem revisando, podem me procurar que eu vou responder vocês. E estão todos liberados por hoje. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, tchau pra todo mundo.